A chuva forte de ontem à noite causou estragos aqui na região e em Paulínia uma pessoa morreu. Em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, esta avenida alagou e precisou ser interditada. Na Norte Sul, os motoristas que tentaram cruzar a avenida tiveram dificuldade. Segundo a INDEC, foram 49 semáforos danificados durante as chuvas. Na região do Jardim São Gabriel, os ventos que atingiram mais de 80 km por hora derrubaram 2 árvores na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Veículos tiveram que passar pelo canteiro central para seguir caminho. A fiação foi prejudicada. Mais de 38 mil pessoas ficaram sem energia. Esta rua, no bairro Proença, estava às escuras. Em Valinhos, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros também tiveram muito trabalho. Os ventos e a chuva forte assustaram moradores. No bairro São Cristóvão, árvores quase atingiram algumas casas. Uma delas caiu em cima de um muro, mas não causou grandes estragos. A área foi isolada. Árvores também caíram no meio de ruas. Na Alberto Milani, esta impedia a passagem de veículos. Os bombeiros tiveram que serrar partes do tronco para liberar a via. Um galho ficou preso na rede elétrica e prejudicou o fornecimento de energia para algumas casas. Homens da Defesa Civil ajudaram na retirada e percorreram diversos bairros da cidade. Já na Vila Santana, moradores levaram um susto. A força da chuva arrancou este pau-brasil pela raiz. Lindinir tinha chegado em casa minutos antes da queda. Já fez um barulho tremendo, né? Estava lá na área, lá em cima. Aí fiquei apavorado aí com essa chuva, né? Parecia que ia voar telha, ia voar tudo das casas aí, mas graças a Deus, telha não saiu, não. Apesar dos estragos, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência grave. A maioria das árvores, graças a Deus, caiu em via pública, não atingiu nenhuma pessoa, nós não tivemos nenhuma ocorrência em relação a isso. E nós estamos fazendo a retirada, né? Mas é para poder voltar à normalidade o mais rápido possível. Em Paulínia, um motociclista de 31 anos morreu após bater em uma árvore que caiu por causa da chuva. Com a queda, um poste foi derrubado e parte da avenida ficou sem luz. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das faixas de isolamento, com a escuridão, o homem não conseguiu enxergar e desviar da árvore. O tempo não muda muito nesta quinta-feira. O céu varia de nublado a parcialmente nublado. Estão previstas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. O índice de raios ultravioleta continua alto e o calor ainda não dá trégua. Amanhã em Campinas e em Arthur Nogueira, a máxima é de 30 graus. Já em Mojimirim e em Piracicaba, os termômetros podem chegar aos 31. Laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas apontou um erro no cálculo do projeto de um muro de contenção que desmoronou no ano passado e provocou uma cratera em uma rua do bairro Cambuí, em Campinas. O estudo apontou várias falhas. A principal ocorreu nos tirantes, cabos de aço colocados para dar sustentação, mas que não tiveram a injeção de concreto suficiente para formar a ancoragem do muro de contenção. O muro teve o tirante da linha D, a parte inferior, mal executado. Na hora que veio um esforço solicitante pela presença de água, o muro se deslocou no pé dele, quebrou e caiu por cima do aterro. A execução do tirante, que são aqueles cabos que prendem esse maciço contra o solo, na linha D, principalmente na linha C, que são as mais importantes, mais solicitadas, o bulbo que prende esse tirante no solo não foi executado. Foi descartada ainda a possibilidade do vazamento da rede de água da Sanasa ter sido a causadora do desmoronamento da obra. De acordo com a análise do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, os erros aconteceram no cálculo de dimensionamento da água da terra na área e na qualidade do solo. A sondagem foi feita por observação de campo e não por análises conforme as normas. A cratera de 9 metros de profundidade foi aberta em junho do ano passado, arrastando parte da calçada, rua e uma praça existente no local. Ninguém ficou ferido. Agora a Prefeitura vai exigir o ressarcimento do custo do estudo feito pelo IPT, R$ 350 mil, e ainda cobrar a recuperação do entorno da obra.
Depois dessa experiência, a Secretaria de Infraestrutura pretende mudar alguns critérios do Código de Obras do município para evitar novos acidentes. Por exemplo, sondagens adequadas no entorno. Por exemplo, seguros de responsabilidade de terceiros, né? Por exemplo, uma averiguação mais adequada, né? Mais indicada para tipos de solo. Tipos de estrutura atirantadas são sempre problemas graves se acontecer uma falha, né? Então a gente tem como fiscalizar e colaborar com os empresários no sentido de averiguar se essas estruturas são ou não perigosas e se elas estão ou não adequadamente colocadas dentro do município. A construtora GNO, responsável pela obra, afirmou que recebeu hoje o laudo e que só vai falar sobre o assunto depois que o material for analisado. E veja a seguir, especialistas comentam a série de mortes em Campinas.